Ezequiel, capítulo de número 37. Depois do livro de Salmos, temos Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Isaías, Jeremias, depois de Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel. Todos encontraram? Ezequiel, capítulo de número 37. Você que nos acompanha agora pela internet, pegue a palavra de Deus e abra no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Versículo de número 9. Versículo 4, melhor. Vamos ler desde o versículo 4. Ezequiel, capítulo de número 37, versículo 4, diz assim: Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Vou ler mais uma vez apenas o versículo de número 4. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Amém? Agora nós vamos falar todo mundo junto. Eu vou falar e vocês vão repetir. Então me disse, mais alto, então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Quem veio ouvir a palavra do Senhor aqui? Então desocupe agora as tuas mãos, coloque a palavra de Deus sobre teus assentos, traga a mão sobre o local do teu coração, fecha teus olhos. E neste momento nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Vamos falar com Ele. Senhor Deus e eterno Pai, neste momento a Tua palavra, ela vai ser pregada. Ninguém veio aqui ouvir a minha palavra, mas todos vieram aqui ouvir a Tua palavra, meu Deus. Fala com cada pessoa que nesse momento se encontra aqui na Tua casa. Fala com cada pessoa que agora nos acompanha pela internet. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, repreende tudo aquilo que se opõe à Tua palavra, e que a Tua palavra produza o resultado no coração de cada pessoa que está aqui na Tua casa, cada pessoa que nos acompanha agora pela internet. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, amém e glória a Deus. Agora vamos dar uma linda e poderosa salva de palmas, vamos aplaudir ao Senhor, vamos exaltar a Ele, vamos glorificar o nome dEle. Diga glória a Deus, glória a Deus, aleluia ao Teu nome, Senhor. Teu Espírito já está aqui neste lugar, aleluia. Tome seu assento. Aleluia, Senhor. Ezequiel, o capítulo de número 37 de Ezequiel vai falar, ele vai ter uma revelação vinda da parte de Deus. Deus não estava se agradando com a vida que o seu povo, que se dizia ser povo de Deus, estava levando. Porque é assim que hoje muitos dizem: não, você é filho, eu sou filho de Deus, Deus é meu pai, eu sou filho de Deus. Mas a vida que a pessoa está levando não é uma vida que está agradando a Deus. Israel estava desse mesmo jeito. Israel estava vivendo como qualquer outra pessoa profana, mundana, como qualquer outro idólatra, prostituto. Eles já não adoravam mais a Deus. Quando chegava, hoje nós geralmente temos o costume de vir para a casa do Pai, especificamente aos domingos, para adorar aquele que vive e reina. Só que alguns que se dizem ser de Deus já não fazem mais isso. Começam a vida profana
é bem melhor do que vir para a igreja. A prostituição é bem melhor do que estar na santidade na casa de Deus. Como Jesus ele disse, há dois caminhos. Um caminho que leva para a perdição, esse é largo, esse é fácil de andar, esse é fácil de caminhar. Mas o que leva à vida eterna é um caminho estreito, apertado, cheio de espinhos. Ele está dizendo, Jesus estava dizendo com isso, que para chegar ao reino de Deus não é fácil. Para chegar ao reino de Deus é necessário luta, é necessário não fazer a vontade do mundo, nem a vontade do maligno, não fazer a sua própria vontade, mas se submeter a Deus. Israel agora, nesse mesmo tempo aqui, Israel tinha esquecido tudo que Deus havia feito. Israel agora estava se prostituindo. Israel agora, com os ídolos da Babilônia, estava se prostituindo, adorando a outros deuses. E quando eles começavam a adorar outros deuses, logo eles começavam até a sacrificar crianças para deuses. Sacrificavam crianças, se prostituíam. E quando eu falo prostituição, entenda que prostituição é tudo aquilo que não agrada a Deus. A mentira, roubo, furto, tudo isso é prostituição. Adultério, tudo isso é prostituição. Contendas. Um dos pecados que Deus ele abomina, fala que ele abomina, é aquele que semeia a contenda, desordem no meio dos irmãos. Israel estava nesse nível. E quanto mais eles se afastavam de Deus, entenda uma coisa, nunca foi Deus que se afastou do homem, sempre foi o homem que se afastou de Deus. Deus, o objetivo dele foi que sempre o homem estivesse próximo dele. A Bíblia vai dizer que lá no Éden, todas as 6 horas da tarde, Deus, ele descia no templo, descia no Éden e começava a conversar com Adão e com Eva. Eles tinham intimidade, Adão e Eva tinham intimidade. Sempre quando nós até ensinamos na teologia, nós falamos que nós não conseguimos, as pessoas não compreendem por que quando dá 6 horas da tarde, aquela tardezinha, e aí algo você sente uma saudade de alguma coisa. Você sente lá no seu coração como se algo estivesse faltando. Quem já teve essa sensação aqui? 6 horas da tarde, tardinha. Você tem a sensação, nossa, eu estou sentindo saudade de alguma coisa. Às vezes você pensa que é do pai, da mãe. Às vezes você está pensando que é do namorado. Você não consegue compreender. Na verdade, esta saudade era do tempo quando Deus, ele descia para falar com o homem. E aí o homem se afastou de Deus. Deus então ficou esperando com que o homem, o filho pródigo, voltasse para a presença dele. Aqui, nesse capítulo nós lemos, geralmente o capítulo de Ezequiel, o capítulo 37, fala sobre o vale de ossos. Quem foi que já leu a respeito disso aqui? Já leu? Vale de ossos secos. Na maioria das vezes eu escuto pregadores dizer que isso aqui foi literal. Algumas pessoas até acreditam e pensam que o vale de ossos secos de verdade foi um local onde estava um monte de ossos e Ezequiel chegou lá e ressuscitou literalmente aquelas ossadas. Mas não foi isso que aconteceu. A palavra de Deus diz que então Deus levou Ezequiel em espírito a um vale de ossos secos, para que ele entendesse o que estava acontecendo com Israel. Aí ele chega lá nesse vale de ossos secos, e aí Deus pergunta: o que é que tu enxerga? O que é que tu vê, Ezequiel? Senhor, eu vejo um monte de ossos que não estão na verdade secos, estão sequíssimos. Era como se fosse um fóssil de dinossauro, impossível ter vida. Só que aí Deus fala a Ezequiel: existe a possibilidade desses ossos que estão sequíssimos terem vida. Se fosse por uma lógica, seria impossível voltar à vida. Aí ele fala: não, Senhor, tu sabes. Ele fala: então Ezequiel agora profetiza no meio dos ossos secos. Seja um profeta. O povo de Israel se corrompeu.
O povo de Israel está corrompido, só que ainda existe um profeta de Deus, um homem de Deus que pregue a palavra no meio deles. Eles vão se converter. Nesse momento agora, ele começa, capítulo de número 9, capítulo 39, versículo 9, diz assim, capítulo 37, perdão, versículo 9, a parte B diz assim: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Aqueles ossos eram uma representação da vida espiritual do povo de Israel. Eles estavam mortos. E é assim que muitas pessoas estão hoje. Pensam que estão vivas. Eu fico vendo hoje as pessoas, depois que você conhece a Deus de verdade, você conhece a Cristo de verdade, você vê uma pessoa que está... Você vai sair daqui da igreja mais tarde. Daqui a pouco você sai, passa na frente de um bar, qualquer local, o pessoal está tudo bebendo, fazendo a sua vontade. E para elas isso é viver. Eu tenho que curtir a minha vida, eu tenho que viver. Mas na verdade isso não é viver, porque logo em seguida, no outro dia, e às vezes nem precisa ser o mesmo dia, é logo depois que a pessoa termina de fazer a sua vontade, a vontade da carne, ela fala, vem um remorso, não arrependimento. Arrependimento é diferente de remorso. Vem um remorso. Por que eu fiz isso? Porque na verdade a pessoa acredita que está vivendo, ela não está vivendo. Só que quem já foi regenerado pela água e pelo Espírito de Deus, ele olha para essas pessoas e fala, eles ainda não conhecem a Deus. Porque para nós estarmos felizes, para você estar feliz, aquele que conhece a Deus, ele não precisa de álcool, ele não precisa de festa, ele não precisa de nada, porque ele vive na plenitude. A palavra Éden, jardim do Éden, a palavra Éden significa plenitude. Pastor, e o que é plenitude? É onde não te falta nada, você é completo. Mesmo você não tendo nada, você tem tudo. É isso que é viver na plenitude. Ontem mesmo nós estávamos ensinando aqui sobre uma matéria da teologia chamada dízimos e ofertas, falando a respeito do que é a prosperidade. Deus, ele promete sobre a vida daquele que é fiel dizimista, abrir as janelas dos céus e derramar uma bênção tal. Ele não está falando que vai te dar dinheiro. A prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Ele está falando, você vai ser feliz, você não vai sentir falta de nada, mesmo você não tendo nada. Porque quando você se esvazia de você mesmo, aí uma coisa é certa, que Deus ele te enche, ele te enche completamente, porque você está vazio de você mesmo. Lembre-se que Adão e Eva não tinham nem roupa, viviam completamente nus, e eles não ficavam se preocupando com o que eles iam vestir. Eles só passaram a se preocupar e achar e ver que um estava nu e o outro estava nu quando eles pecaram, quando eles se apartaram de Deus. Jesus ele falou para os seus discípulos: não se preocupeis com o que vocês haveis de comer, não se preocupeis com o que vocês haveis de vestir. Olhe para as aves do céu, que elas não semeiam e o Pai vos alimenta. Olhe para os lírios do campo, nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, com todo o seu poder, com todo o seu dinheiro, não se vestiu tão bem quanto eles. Jesus estava ensinando para os seus discípulos que aquele que vive na plenitude de Deus, aquele que conhece de verdade a Deus, aquele que nasceu da água do Espírito, aquele que nasceu de novo, nada falta para ele. Ele vive igual João Batista. Olha, João Batista morava onde? No deserto. O que era que João Batista comia mesmo? Era o que ele comia? Mel e o que mais? Gafanhoto. Só para quem é aqui da igreja já sabe que não é esse gafanhoto bicho. Ele era vegetariano. Gafanhoto era uma fruta de Israel. Sabia disso? Quem sabia disso aí? Pastor não sabia, está aprendendo agora. Era uma fruta chamada de gafanhoto. Olha aí, coisa nova você aprendendo hoje aqui diante da palavra.
E agora Israel estava nessa crise, tinha se apartado de Deus. Só que Deus, ele já havia prometido antes para o profeta Ezequiel que ele iria regenerar este povo, que ele ia fazer esse povo nascer de novo. Ele iria transformar o povo de Deus através da purificação pela água. Vá comigo, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 36. Um capítulo, volte um capítulo só, uma página. Capítulo de número 36, versículo de número 25. Olha o que Deus ele havia falado antes aqui para o profeta Ezequiel. Capítulo 36, versículo 25 diz assim: então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. Vos purificarei e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por... Você só pode ter direito de chamar esse Deus de Pai se você já tem um coração transformado, se você já foi purificado, se você já nasceu de novo. Preste atenção aqui num detalhe. Ele fala: espalharei água pura sobre vós. Preste atenção. O Antigo Testamento todo, desde o princípio da criação, a água é uma representação de purificação, de novo nascimento. Gênesis capítulo de número 1, versículo 1, vai comigo lá. Gênesis, livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo 1. Todos encontraram? Bem fácil de achar. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Eu quero que todo mundo leia junto comigo. Leia assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, e preste atenção que no princípio da criação, a terra, a criação de Deus, se apresenta sem forma e vazia. O que é alguma coisa vazia? Aquilo que não tem vida. Se não tem vida, logo o Espírito de Deus não está, né, nele ou nela. Mas preste atenção que Deus e tudo que Ele cria, tudo que existe em Deus, porque tudo existe em Deus. Deus, Ele vive fora do tempo. Deus, Ele não vive no nosso tempo. Deus, ele ao mesmo tempo que Ele, vamos dizer que Ele existe, Ele também não existe. A existência teve princípio e terá um fim. Deus, Ele é eterno. Na verdade, nós dizemos que Deus, Ele é eterno. A eternidade é diferente da existência. A existência tem começo e terá um fim. A eternidade, pesquise depois na internet, não tem começo e não terá fim. Então, Deus, o Todo-Poderoso, Ele percebe que então esta criação está ainda sem vida, ainda não tem o seu espírito. E olha que quando está sem forma e vazio, e havia trevas. O que é trevas? A trevas, ela tem dois significados. Trevas é a ausência de luz. Trevas também a ausência de conhecimento.
Quando nós falamos que uma pessoa ela está em trevas, lembra do período das trevas, da Idade Média? De quem estudou ensino médio sabe disso. Período das trevas, que a própria igreja perseguia e não permitia com que ninguém tivesse conhecimento. Logo então todo mundo estava nas trevas. Eu costumo dizer que na verdade o inimigo da igreja não é Satanás. O inimigo da igreja, não vou nem dizer igreja, da religião, é diferente. O inimigo da religião se chama conhecimento. Por isso que a maioria, pastores, líderes religiosos, bispo, qualquer um de uma religião grande, ele não quer que ninguém tenha conhecimento, nem leia sequer a palavra dele. E Jesus ele falou: vocês erram porque vocês não conhecem as escrituras sagradas. Então uma pessoa que não tem conhecimento, ela está em trevas. Se ela logo não conhece a palavra de Deus, então ela não conhece a Deus, correto? Preste atenção. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Em algumas traduções está abismo. Preste atenção que no princípio era tudo água. Para Deus ele trazer vida a uma terra que não tinha terra ainda, mas era só água, vai ser necessário essa terra nascer da onde? De onde foi que a terra nasceu? Da água. Era só um globo de água. E aí quando nós vamos para a vida humana, a vida humana demora quantos meses para ser gerada? 9. Durante 9 meses a gente fica onde? Que coisa, não? Somos gerados dentro da água. E algo impressionante que a água ela é um simbolismo de novo nascimento. Para você observar que até o planeta Terra nasceu de novo. Para poder ter vida tem que nascer de novo. Tem que ser purificado pela água. E agora eu acho incrível que Jesus ele vai estar conversando com um doutor da lei, um fariseu. O fariseu era uma religião da época, muito conhecida nos tempos de Jesus. E eles eram doutores, eles conheciam toda a lei. Quando fala que era doutor ou escriba, significava... O que era o escriba? Era aquele que escrevia os livros da lei na mão. Você já imaginou se a tua profissão fosse essa, escrever a Bíblia toda, todo dia? Você ia saber de Gênesis a Apocalipse, capítulo e versículo, tudinho. Então eles tinham muito conhecimento, eles davam aula. Então esse fariseu, uma vez ele chega para Jesus. Esse fariseu chamado, qual é o nome dele, pastor? Nicodemos, né? Fariseu Nicodemos chega para Jesus: mestre, eu sei que o Senhor é o Messias, porque ele conhecia a palavra, ele conhecia a Escritura Sagrada. Nicodemos, ele falou: eu sei que tu és o Messias, porque um milagre, tudo que tu faz, se não vier de Deus, não tem como você não ser o Messias, porque os milagres que você faz tem que ser de Deus. É de Deus. Vá comigo lá, Evangelho de João, capítulo de número 3. Evangelho de João, Novo Testamento, João, capítulo de número 3. Amém? Versículo 1 diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Preste atenção aqui que ele era príncipe. Um príncipe era como se fosse um bispo hoje, um apóstolo, porque hoje eles estão se denominando, né? Para ser maior do que pastor, eu vou me consagrar apóstolo, igual como muitos estão fazendo. Eu não tenho esse desejo no meu coração, só para querer dizer que eu sou maior do que alguém. Então ele era príncipe, então o cargo dele era acima dos outros. Ele era um conhecedor completo da lei. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi,
bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então aqui Nicodemos estava sabendo: Jesus é o Messias, Jesus é o mestre. Os fariseus sabiam que Jesus era o Messias, mas eles preferiram agradar aos homens do que agradar a Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Preste atenção. Primeiro ele fala que aquele que não nascer de novo não pode ver as obras do Messias, ver o que ele fez. E aí ele disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora ele muda. Ele falou: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Talvez você pergunte: pastor, o que é nascer da água? Do Espírito. Talvez você diga: nascer da água é se batizar. Pastor, eu já me batizei, estou salvo. Vou entrar, já vou para o céu. Na verdade, quem estuda aqui conosco sabe que Jesus não prometeu levar ninguém para o céu, mas ele falou que o reino dos céus que venha a nós o teu reino. Isso é outra história. Ele ensina para Nicodemos, e ainda diz: Nicodemos, como tu não consegue compreender isso? Tu és um mestre, você ensina. Sabe o que Nicodemos ensinava? Ezequiel 36, 25, que nós lemos lá, que Deus iria purificar o povo através da água. O pastor Luiz mencionou aqui o leproso. Marcos, qual foi o capítulo, pastor? Capítulo 1:40. Fala sobre o leproso. Uma pessoa, quando era leprosa, sabe o que ela tinha que fazer? Ela tinha que se purificar no templo com isopo, que era como se fosse uma esponja. Tinha que se limpar, se caso ela já tivesse sido purificada. E depois ela tinha que sacrificar uma pombinha, uma rolinha, e o sangue de uma passava na outra e soltava ela, para que quando alguém visse uma pombinha voando cheia de sangue, alguém sabia: olha, alguém que era leproso agora foi purificado. Esse era o ritual. Mas a água sempre estava presente na imundície. A água, quem que chega, olha, você vai chegar agora da sua casa, pelo menos eu acredito que todos, vai chegar cansado, fadigado. Ai, tomar um banho. Ai, que coisa boa tomar um banho nesse calor. Esse calor insuportável de Belém. Porque o paraense é assim: quando chove ele reclama, quando faz sol ele reclama. Mas que calor insuportável. Aí quando você trabalha o dia inteiro, você que vai para o trabalho de ônibus, aí você, no meio daquele monte de povo lá, todo mundo, tudo contaminado com Covid, né? Sujo, cheio de vírus, bactéria. Você pega naqueles ferros do ônibus lá, tudo sujo, imundo. Ainda vem depois da paz do Senhor. Só que aí, você chega na sua casa, a primeira coisa que você quer fazer: tira a roupa, toma um banho. Depois que você toma um banho, que você se purifica pela água, você tem uma sensação que todo o seu cansaço, a sua fadiga, toda a sujeira, toda a imundície saiu. E não é uma sensação, isso é verdade. É isso que Jesus ele estava falando para Nicodemos. Nicodemos, se você quiser entrar agora no reino dos céus, você que tem que ser purificado pela água. Você tem que ser limpo. Preste atenção que não é só eu me batizei, eu estou salvo. Não é o batismo, nem o batismo que salva.
Não é o batismo que salva, o batismo faz parte do ritual, é um rito do cristianismo. O que realmente te purifica é a palavra de Jesus. Olha que Jesus, ele disse, ele estava lá com seus discípulos lá na ceia, a última ceia do mestre. Aí ele estava sentado lá, depois que ele serviu os discípulos, Jesus, ele vai tirar toda a sua roupa, vai ficar igual um escravo mesmo, só de cueca. Ele pega uma bacia com água, e aí ele vai em cada discípulo e começa a lavar os seus pés. O ritual do lava-pé. Tem igreja que toma isso como doutrina, que uma vez eu fui numa igreja, depois da Santa Ceia, me obrigaram a tirar meu sapato. Aí tive que lavar meus pés. Uma vez eu fiz isso aqui, mas era só para mostrar, fazer uma ilustração, não que seja ritual ou doutrina da igreja. Só que Jesus, ele estava ensinando o que ali? O ato de lavar os pés. Os discípulos, eles ficavam disputando entre eles quem era o maior no reino dos céus. Jesus, então, para mostrar para ele que para ser o maior tem que servir a todos, Jesus então tira toda a sua roupa e fica como um escravo, porque os escravos assim que ficavam, sem roupa quase. E Jesus começa a lavar o pé de cada um, vai lavando o pé de cada um. Quando ele chega para Pedro, mestre, eu não posso permitir com que o Senhor lave o meu pé. Porque Pedro estava dizendo, sou eu que devo lavar os teus pés. Jesus olha para ele e diz, lembrando que esse ato de lavar o pé, só quem fazia isso era escravo. Aquele que era o menor da casa, era o escravo mesmo, o servo. Pedro fala, o Senhor não pode lavar os meus pés. Aí Jesus responde para ele, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Ele está falando, se eu não lavar os teus pés, tu não vai entrar no reino dos céus. Na hora, sabe o que Pedro ele fala? Mestre, então lava todo o meu corpo. Aí Jesus responde para ele, Pedro, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Sabe qual é a representação da água? No Evangelho, no Antigo Testamento era literal, tinha que se lavar. No Evangelho, a palavra Evangelho significa o que mesmo, igreja? Significa o que? Boas novas, boa notícia. Na boa notícia dada hoje, a água é a palavra que penetra o teu coração. A palavra de Jesus que entra aqui no nosso coração, ela começa a nos purificar. Ela começa a tirar toda imundícia de dentro do nosso coração. Quando eu falo imundícia, ódio, ganância, inveja, tudo isso Deus ele começa a te limpar, ele vai te purificando, e aí você se torna uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17 diz: assim pois, quem está em Cristo Jesus, nova criatura é, porque as coisas antigas já são passado e tudo se faz novo. E o diabo não pode te acusar mais. Só que Jesus fala para Nicodemos, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer da água e do Espírito, do Espírito de Deus. Preste atenção, tem muita gente que está só vindo para a igreja. Você não tem que vir para a igreja, você tem que ser a igreja. Vir para a igreja não salva. Se batizar nas águas só também não salva. Você tem que ser transformado pelo Espírito. Você tem que realmente nascer de novo. E como você sabe se você nasceu de novo ou não? Durante muito tempo da minha vida, eu passei anos no Evangelho. Atualmente eu estou com 13 anos indo para a igreja, né? Passei a me tornar a igreja de Cristo há pouco tempo. Eu até evangelizava, pregava, ganhava alma, já era pastor. Mas sabe quando nós sabemos que nós nascemos de novo? Quando acontece algo na sua vida
uma tragédia terrível na sua vida, e você é capaz de demonstrar o amor de Cristo, é capaz de mostrar para as pessoas Cristo que está na tua vida. Há exatamente 1 ano atrás, no dia 23 de abril de 2021, um irmão que eu tinha foi assassinado. Há 1 ano atrás eu estava em prantos. Foi num sábado no ano passado. Eu estava em prantos e um ódio muito grande me deu no coração. Eu tenho alguns conhecimentos. Entrei em contato com um amigo meu que é coronel da polícia. Me passou o nome de todos aqueles que estavam envolvidos. Satanás então começou a perturbar, vamos dizer, a minha vida, para falar: deixa passar o tempo, mata eles. Nossa, pastor, isso é muito pesado. Só que aí eu fui no local onde mataram meu irmão, onde meu irmão foi executado, 3 tiros, 2 em cima do peito. Vi até os vídeos que fizeram depois. Aquilo ficou na minha mente. Passei muito tempo da minha vida até mesmo maquinando o mal. O objetivo era: deixa passar o tempo, eles todos vão esquecer. Sabe, eu fazia aquele tipo de oração de que alguns crentes fazem. Sabe qual é o tipo de oração o crente macumbeiro faz? Aquela oração: Senhor, mata eles. Senhor, faz justiça. Só que a justiça que eu queria que Deus fizesse era que Deus matasse também. Era assim. Mas só que preste atenção, passou-se tempo, eu não tinha mais paz na minha vida. Eu passava a noite inteira maquinando o mal. E aí, num determinado momento, isso já passando-se muitos meses, eu não conseguia dormir, quase que volta a depressão. Um dia na minha vida eu já tive depressão. Só que a palavra de Deus diz: buscai a Deus, buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo coração. O profeta Ezequiel que escreveu isso, que Deus falou para ele: e vocês me acharão quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Até chegou uma determinada noite, terminou o domingo, eu fui para casa, estava fazendo aquela oração do crente macumbeiro: Pai, se for possível, mata eles. Preste atenção. Então, o Espírito de Deus veio assim para mim, porque o Espírito de Deus é isso que é nascer do Espírito. Deus, ele não fala aqui, ó, não é no teu ouvido as pessoas. Como é que Deus ele fala? É aqui, ó, tu sente que é Ele, tu sente que tem alguém dentro de você, que Ele começa a te convencer. Qual é o objetivo do Espírito Santo de Deus aqui na terra? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como eu sempre digo, o problema da igreja é que a igreja está querendo converter as pessoas. Ei, o papel da igreja só é pregar o Evangelho, quem converte é o Espírito Santo. Até que eu senti aquilo dentro de mim, e olha que eu só tinha pensamentos maus. Então eu senti aquela voz falando comigo: aqueles que mataram o teu irmão, eles não me conhecem. Eles não me conhecem. Agora, ora pela vida deles, para que eles me conheçam igual como tu me conheces a partir de agora. Eu comecei a chorar, porque aí então eu consegui compreender todo. Eu era um Nicodemos da vida, um doutor da lei, teólogo. Mas aí eu consegui compreender tudo que Jesus ensinou. A oração do Pai Nosso: perdoa-nos assim como nós também temos perdoados. Eu consegui compreender o nascer de novo. Agora eu sei o que é o nascer de novo. Eu sei o que é nascer do Espírito. Eu sei quando Jesus ele falou: se alguém te der um tapa na face, vira outro. Eu consegui compreender agora tudo isso, porque só consegue compreender as coisas de Deus quem nasceu de novo. Se você não perdoa ninguém, você não nasceu de novo. Se você não ama o teu próximo como a si mesmo, você não nasceu de novo. Se você não consegue ser misericordioso, você não nasceu de novo.
Lembra da parábola que Jesus disse do rei? Então um servo estava devendo para o rei, e aí o servo ia ser preso. Ele começa a pedir misericórdia para o rei, e o rei fala: olha, servo, eu vou perdoar a tua dívida. Aí esse servo sai do presídio, perdoado pelo rei. Só que quando ele chega na rua, ele encontra outra pessoa que estava devendo para ele também. E aí ele começa a esgranar, segura pelo pescoço e fala: paga o que tu me deves, seu miserável. E aí ele lança aquele que também estava devendo para ele na prisão. Isso chega no ouvido do rei. O rei fala assim: servo malvado, eu perdoei as tuas dívidas, mas você não foi capaz de perdoar o teu próximo. Por causa disso, agora tu serás lançado na prisão eternamente. O nascer de novo, o nascer de verdade, é a transformação do espírito. Pastor, eu não estou conseguindo compreender o que é que tem a ver isso com Ezequiel. Ezequiel 37, ossos secos, é regeneração, é trazer de volta a vida, trazer de volta a Cristo. Então, se você nasce de novo, de verdade, nasceu de novo, recebeu o Espírito de Deus, você então será salvo. Amém? Coloquem-se de pé. Pastor, mas eu compreendo que, eu acho, pastor, que eu ainda não nasci de novo. Eu acho que ainda falta muito para eu nascer de novo. Será? Você não tem que ter vergonha. Eu não tenho vergonha de falar tudo isso. Talvez você nem sabia o que era exatamente o que é nascer de novo. O primeiro passo é receber Jesus como teu Salvador, que você automaticamente, os teus pecados, as tuas transgressões passam para Ele. O segundo passo é se batizar nas águas, que é o símbolo. É este símbolo, representa a purificação. E a partir daí, você tem que conhecer a palavra, que é a palavra de Deus que vai te purificar, que você vai saber o que é certo, o que é errado. E aí o Espírito de Deus, ele vai te purificando. Foi isso que Jesus ele disse para a mulher samaritana: agora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, você que ainda não recebeu Jesus como teu Salvador, mas você deve ter: pastor, eu senti agora, nesse momento, eu quero voltar para a presença de Deus, eu estou afastado, eu quero me reconciliar com Deus agora, eu quero voltar para Deus agora, neste momento. Tem pessoas que pensam: eu vou virar crente agora. Não, eu não quero que você seja crente. Pelo contrário, eu tenho até raiva de crente. Você tem que ser cristão, porque o crente ainda não nasceu de novo. O crente, ele julga o próximo. O crente, se tu não tiver vestido de paletó, ele não dá nem a paz do Senhor para ti. Mas o cristão de verdade, ele não julga o irmão, porque ele sabe que o mesmo pecado que ele tem, o outro tem também. A mesma graça que é sobre a vida dele, também é sobre a vida do próximo. Ele consegue olhar com os outros olhos para outra pessoa e começa a falar assim: nossa, eu amo ele, eu daria minha vida por ele. É isso que é o amor de verdade. Foi isso que Jesus ele disse. E hoje aqui, eu quero que você que está aqui hoje, talvez você ainda não faça parte desta família. Pastor, eu quero fazer parte da família de Cristo. Eu quero fazer parte do templo. Pastor, eu quero voltar para a presença. Estou afastado, eu estou desligado. Lembre-se que Jesus ele disse que aquele que estiver desligado na terra também está desligado no céu. Se você voltar para Deus, a palavra de Deus diz que os anjos nesse momento vão fazer festa no céu. E aquele que confessa Jesus diante dos homens, porque presta atenção: mas eu já confessei lá em casa. Não, só que Jesus ele disse que tem que confessar diante dos homens, porque aí nós vamos ser testemunhas. Não, verdade, fulano já confessou diante dos homens, e Jesus fala que irá confessar diante do Pai. Talvez você hoje está aqui: pastor, eu quero voltar para Cristo, eu quero hoje receber Jesus como meu Salvador. Se você está aqui hoje, quer voltar, quer ser ligado de verdade, ter uma comunhão com Ele, nós vamos te ajudar, viu? Você não vai ficar sozinho.
Eu vou na casa, eu vou dar estudo bíblico na casa, eu vou ensinar a pessoa a conhecer a Cristo mediante a palavra dele, na palavra dele, na casa da pessoa. Ah, pastor, agora o senhor vai ficar me enchendo meu saco, vai ficar me enjoando. Vou. No final de tudo, quando você nascer de novo, você vai dizer: ai, graças a Deus que aquele pastor perturbou a minha vida. Porque você vai dar muitos frutos. Jesus, ele falou: eu sou a videira verdadeira. Todo aquele que está em mim e não dá fruto, o Pai tira e lança no fogo. Tem muitas pessoas hoje que, como eu falei, estão vindo para a igreja, mas não estão dando fruto. Jesus, ele falou que serão arrancados no último dia, porque não deram frutos. Mas se você hoje, pastor, eu quero estar conectado na videira, eu quero dar frutos, eu quero ser um cristão de verdade. Crente não, nem gosto dessa palavra crente. Você vai aprender a ser um cristão. Você vai aprender a nascer de novo. Você vai aprender na palavra de Deus, todas as escrituras sagradas. Quer fazer parte do templo? Tem alguém aqui hoje? Eu quero convidar você que nos acompanha pela internet agora neste momento. Você que ainda não entregou a vida para o Senhor Jesus, você quer fazer isso agora? Eu quero orar pela tua vida. Tem alguém aqui que hoje que quer voltar para Jesus? Tem alguém aqui hoje que quer se reconciliar? Tem alguém aqui hoje, nesse momento? Estou fazendo o apelo, Jesus. A palavra de Deus diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo teu Espírito. Então neste momento, coloque a mão sobre o local do teu coração, já que não tem ninguém que vai se reconciliar. Vamos orar pela vida daqueles que nesse momento estão entregando a vida para o Senhor, estão nos assistindo pela internet. Senhor Deus, eterno Pai, eu quero apresentar agora a vida de cada pessoa que está voltando para o Senhor, que está entregando a vida para o Senhor. Abençoa, meu Deus. Escreve o nome desta pessoa no livro da vida. Eu te peço, purifica de todo mal, limpa ela, meu Deus. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, amém e glória a Deus. Vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pode tomar.